Manhumirim sempre foi conhecida como a terra da cultura. E não é de agora. Esta fama vem dos primórdios da história, mesmo antes de ser oficialmente considerada por lei como município. Ainda com suas ruas sem calçamento, o vilarejo já ostentava seus clubes sociais, cafés culturais, times de basquete, futebol, jornais, revistas e ainda se dava ao luxo de ter em sua programação de finais de semana a projeção de filmes em suas requintadas salas de cinema. Cine Teatro São Pedro, fundado em 1915, era uma sala de cinema que exibia filmes mudos, pois inicialmente a música era tocada ao vivo por um pianista ou uma orquestra, e eles tocavam principalmente música clássica. O Cine Teatro São Pedro também apresentava temporadas de peças teatrais com atores locais e artistas da capital federal da época, Rio de Janeiro, trazendo nomes de peso da arte do teatro nacional. Funcionou durante vários anos, mas por problemas familiares foi fechado em 1934 para o descontentamento da população, que fez até manifestos para voltar a funcionar o cinema. Vitafone, o mais moderno em matéria de cinema. Em 1935, o empresário Nassib Lima de Carangola arrendou o Cine Teatro São Pedro e instalou o processo Vitafone. Este processo consistia em projetar filmes com execução de discos sincronizados com o filme e reproduzir as músicas e os diálogos. Sistema moderníssimo para a época, pois em vez do pianista, o áudio do filme vinha gravado em disco e tocava junto com a projeção. Mas se a película arrebentasse, o que era muito comum, descontrolava tudo e a plateia fazia maior algazarra, pois era impossível achar o local onde o disco tinha parado para rodar coincidentemente com o filme. Mas era o que tinha de melhor na época e o público aceitava tudo com naturalidade e até quando dava errado servia de comentário para o resto da semana. Nassib logo de início contratou o jovem Geraldo Pereira para ajudá-lo. Este trabalhou por longos 24 anos e tornou-se um dos maiores entendidos de cinema em Manhumirim e toda a região. O novo empresário, depois de algum tempo, desistiu de continuar com a casa de diversão. O cine cerrou suas portas e encerrou suas atividades. O povo voltou a reclamar. Em meados de 1936, ouvindo os pedidos e apelos incessantes dos manhumirienses, o coronel Maximiano Nunes da Rosa decidiu-se comprar o Cine Teatro São Pedro e fazer no prédio uma remodelação geral, inclusive adquirindo um projetor novo e moderno, marca Movitone, igual aos que eram usados nas grandes capitais, para a projeção de filmes sonorizados. Assim, para surpresa e contentamento de todos, inaugurava o cinema falado em Manhumirim, coisa que não tinha em outras cidades da região, atraindo para a cidade espectadores dos municípios vizinhos que vinham para assistir os filmes preferidos no moderno cinema. Davi e Golias. Olha pro céu, Golias! Os abutres se reúnem para ti! Em 1937, o coronel Maximiano compra a casa, onde funcionava uma máquina de beneficiar café, esquina da então Trajano Lima, e constrói ali o Triângulo Hotel. E ali instalou o Cine Trianon, inaugurado em 15 de fevereiro do mesmo ano.
Era o mesmo Cine Teatro São Pedro, que mudara de nome e local, pois ali estava mais perto da estação do trem. E aos poucos o centro da cidade estava mudando de local. Antes, era nas proximidades da Igreja Matriz e Praça Getúlio Vargas, devido ao movimento dos armazéns de café e da estação da Estrada de Ferro Leopoldina. Em 1949, o senhor Caetano Flora compra o Cine Trianon e constrói um prédio próprio para a sala de cinema, com 2 andares, mais cadeiras e estrutura moderna com a maior tela de toda a região. Em 1950, inaugura o Cine São Caetano. Geraldo Pereira acompanhou as máquinas, pois ele já sabia manusear, e vai trabalhar para o Sr. Caetano, prestando seus serviços técnicos até o final dos anos 50. Sr. Geraldo deixa a profissão de projecionista e compra o Minas Hotel. Depois de ensinar seu ofício para o Sr. Severino da Rocha, conhecido como Biscoito, era carteiro e à noite trabalhava no cinema como técnico de projeção. Ali ficou durante vários anos. Ficou tradicional na cidade e região, quando uma cena era muito pesada, os espectadores gritavam "corta, Biscoito", ou quando uma cena agradava ao público e era curta, o povo gritava "não corta não, Biscoito". Na década de 70, o Cine São Caetano foi arrendado ao Sr. Pedro Fontoura, que ainda levou adiante o empreendimento por alguns anos. Muitos ainda se lembram das propagandas em carro de som do Sr. Pedro Fontoura, que tinha como slogan: "O Cine São Caetano orgulhosamente apresenta". Quando o Fusquinha passava anunciando o novo filme, todos paravam para ouvir. O Cine São Caetano orgulhosamente estará exibindo, neste domingo, a partir das 16h30, mais uma superprodução do cinema italiano. Em Cinemascope Technicolor, O Dólar Furado. Não percam, domingo e segunda-feira no Cine São Caetano. Mais uma superprodução do cinema italiano. Em Cinemascope Technicolor, O Dólar Furado. Não percam, domingo e segunda-feira no Cine São Caetano. Você? Com a morte do Sr. Caetano Flora em 31 de março de 1981, seu filho Valdir Flora assumiu a direção do cinema. Mas, por pouco tempo, Valdir tentou por algum tempo levar adiante a sala de projeção. Mas como o projetor profissional não teve as manutenções necessárias e já estava obsoleto no mercado, ele passou a usar um projetor de fita de videocassete no sistema VHS, mas não caiu no gosto do povo, pois a tela era pequena e a imagem de péssima qualidade. E ainda por cima, a programação era feita de filmes de karatê e pornochanchadas. Então, devido à falta de público e com a grande moda do momento que era o videocassete e as locadoras de fitas VHS, o Sr. Valdir desativou o cinema, transformando o local em salas comerciais para aluguel. Mas mesmo sem a sala de cinema em Manhumirim, e com a chegada dos projetores digitais, a sétima arte continuou a ser difundida em colégios e clubes. Tanta força teve que o jovem João Rosendo Alvim Soares, um aluno do Colégio Santa Terezinha, cresceu acostumado com os filmes projetados no cinema da cidade, produziu em 1979 o filme de terror, O Embrião Satânico, que circulou por todas as cidades da região e grande parte do estado de Minas. Foi o primeiro filme de terror feito em Minas Gerais. Com a ajuda dos pais, ele comprou um projetor de película Super 8 Sankyo que levava seu filme para as escolas e cidades da região. Em 1980, João Rosendo foi convidado pelo diretor de cinema paulista, Roberto Mauro Bemiara Vidal, para ser o co-diretor e auxiliar no roteiro do filme Um Menino e uma Mulher, estrelado pela atriz Monique Lafon, Rubem de Falco, Celso Farias, Elimar Santos, Mário Petralha, Fernando José, Ana Lúcia Torre, dentre outros atores da Rede Globo de televisão. Devido ao grande sucesso, o cineasta João Rosendo, em 1985, produziu outro filme com o mesmo tema terror, intitulado Reencarnação Diabólica, usando atores locais e autoridades do município. Em 1995,
Rosendo filmou o primeiro filme de zumbis produzido no Brasil. Terror no Colégio, consagrado pela crítica especializada como vanguarda dos efeitos especiais, maquiagem e cenografia, todos assinados pelo diretor manhumirense. O Cine São Caetano orgulhosamente apresenta Entrevista com o Sr. Pedro Fontoura. Tema: História do Cinema de Manhumirim. Com vocês, Pedro Fontoura. Olha, João, primeiro eu fui gerente de uma empresa lá de Cariacica, até o dia em que houve o acidente lá, que desceu uma barreira e quebrou a parede onde estava a tela. E aí o Valdir, que era o responsável pelo cinema, ele reformou. E depois de 79, por volta de 80, ele voltou a funcionar e eu fiquei como dono da empresa junto com o Valdir. Mas com o surgimento de televisão colorida e outras descobertas que houve, que logo depois veio o videocassete e tal, o cinema teve uma queda brusca. Então a gente não tinha condições de continuar funcionando porque não tinha lucro, despesa muito grande. E então não deu para funcionar. E você lembra quando caiu essa barreira? Ela caiu no dia 28 de fevereiro de 1979. Houve uma enchente muito grande no Manhumirim e uma pedra que era de uma construção que tinha nos fundos do cinema, ela rolou e bateu na parede dos fundos do cinema onde estava a tela. E daí para cá não teve como voltar como era o cinema original. O Valdir reformou, tirou um pouco do comprimento do cinema e o cinema já não ficou com aquele sucesso que tinha antes. Porque antes, na sua época, era um projetor de uma qualidade melhor, que era cinema mesmo, 35mm. Depois que o Valdir pegou, foi um projetor de telão, não foi isso? Isso. Quando o Valdir reformou o cinema e que eu fiquei como dono da empresa, ela ainda era os projetores originais, que era 2 projetores Centauro, com lente para exibir cinemascope, e com a queda do cinema teve que alterar a lente, e aí não funcionou como era antes. Então, e como o cinema houve um problema muito grande, que as empresas eram obrigadas a exibir 30% de filmes nacionais, era obrigada a exibir um filme nacional um domingo por mês, e tudo isso foi dificultando as empresas de explorar cinema em cidade pequena. Eu entreguei a empresa para o Valdir, e o Valdir então já existia o telão, e ele fez um processo, um sistema de vídeo com telão, mas também, infelizmente, não deu certo. Foi nessa época que passava muitos filmes de Kung Fu e faroeste, não é isso? O forte da época era o Kung Fu. Só que era um filme que ele não tinha assim qualidade, né? Então o público era muito reduzido. E os filmes nacionais não tinha filme de qualidade para você exibir, mas era obrigado a exibir. Então isso era um prejuízo muito grande para a empresa, porque você tinha que pagar caro por um aluguel de um filme nacional e não tinha público para filme nacional. Então, daí para frente, não tinha condições de empresa nenhuma explorar cinema. Tanto que ele não acabou só no Manhumirim, ele foi prejudicado no Brasil inteiro. Hoje algumas cidades têm cinema, umas têm para conservar e permanecer a cultura, e outras porque são maquinário moderno, tudo com uma outra qualidade.
E você, na época que você foi o gerente do cinema, que é o administrador, o projecionista era o Biscoito. Era. Eu trabalhei, quando a empresa Aterac, que era de Cariacica, fez um contrato com o Caetano Flora, era contrato de 2 anos, então quando vencia tornava a renovar, era o Biscoito. Então, mas nós preparamos mais operadores, que aí depois trabalhando com a gente tinha o Aécio, que era um bom operador também, e o Eduardo, filho do Biscoito, que era também operador, que substituiu o Biscoito. Mas o Biscoito, quando eu entreguei, ainda era um operador. Videocassete, televisão a cores, também foi fundamental para a queda do cinema no Brasil. Ah, sem dúvida. Quando apareceu a televisão colorida, começou a ter umas quedas, né? Como os filmes que exibia na televisão era dublado e era muito difícil até você ver um filme dublado, porque se notava logo que não tinha muita qualidade. Ainda permaneceu um pouco o cinema, mas depois que houve uma mudança radical mesmo, com videocassete e filme dublado e tal, aí acabou realmente com o cinema. E o Canal 100? O Canal 100 era uma atração para quem gostava de futebol? Olha, João, interessante que até hoje a gente vê falar nesse Canal 100, né? Ainda havia otimismo e esperança quando o Brasil foi enfrentar a Argentina, um adversário que sempre endurece o jogo contra nós. Foi o que aconteceu mais uma vez. E de novo perdemos gols. Quando se ofereceu uma brecha, Rivelino acertou em cheio. Essa foi uma das boas vitórias do Brasil. Até aqui, ainda havia esperanças, logo desfeitas pela Holanda. Por exemplo, na Copa do Mundo, quando chegava no cinema, você via parte do jogo, mas com uma diferença muito grande, porque até era filmado. Revelar esse filme para julgar para o público, o tempo era muito longo. Então acontece o seguinte, mas ainda tinha os torcedores que iam no cinema só para ver os comentários de resultado de futebol, que já tinha passado aí 2, 3 meses, mas o pessoal... E passar no rádio. E o rádio, com a aparição do videocassete, ficava mais rápido a exibição do filme. E no caso, na televisão. Na televisão. Aí o cinema foi, à medida que foi evoluindo, e o videocassete foi tomando espaço, que hoje você já nem vê mais videocassete, mas a comunicação é rápida demais atualmente. Então, você para manter um cinema hoje, só se você tiver recurso para manter. É mais um cultural, né? Para ganhar dinheiro, principalmente no interior, não consegue hoje. Mas aí você, como assim, um amante da cultura e da arte também, tem saudade daqueles faroeste, da época de ouro do cinema? Ah, João, o filme italiano era um sucesso no cinema, né? Sempre foi, mesmo sendo um filme com legenda, mas um filme faroeste você não precisava entender muito o que estavam falando. Mas quando era um filme dublado, um filme faroeste de qualidade, foi sucesso o filme, os faroestes. Eu conheci faroeste desde preto e branco, né? O seriado que tinha no cinema, a gente, sábado e quarta-feira, que era de exibir seriado, a gente ia no cinema. Depois, com a aparição da televisão, já foi ficando mais difícil, né? E aí nós perdemos o público. E perdendo o público, você já viu, ninguém consegue trabalhar, porque não tem renda, né? Pedro, muito obrigado pela sua contribuição. E está aí marcado para a história, mais um ponto da história do cinema de Manhumirim. João,
há muito tempo, né? Que de 79 para cá a evolução foi muito grande. E eu tenho saudade do cinema, porque eu trabalhei muitos anos com cinema. Sempre fui um espectador que gostava muito de cinema. Gosto até hoje, tanto que hoje eu vejo, à noite toda noite eu vejo um filme. Porque eu gosto de cinema, realmente. Mas tem que ser na televisão, né, João? O Cine São Caetano orgulhosamente apresenta neste sábado, a partir das 20 horas e 30 minutos, o filme O Embrião Satânico, do diretor João Rosendo. Este filme foi todo rodado em Manhumirim e é o primeiro filme de terror feito em Minas Gerais. Não percam O Embrião Satânico, neste sábado, a partir das 20 horas e 30 minutos. E a exibição do Embrião Satânico também, um filme feito aqui na cidade, foi um grande sucesso, foi na sua época, né, Pedro? Foi. Nessa época, João, eu lembro que nós tiramos um filme que estava aqui a ser exibido. Nessa época, eu já era o dono da empresa, né, que explorava o cinema, e nós conseguimos fazer eu acho que nós éramos mais loucos do que os de hoje, né? Somos hoje. Porque você tirar um filme que já estava programado, colocar um filme de 8 milímetros, o cinema era 35 milímetros. O seu filme foi feito em 8 milímetros, não é isso? Isso. Então nós conseguimos colocar um projetor de 8 milímetros no cinema, com som e tudo. Aquilo foi loucura. Hoje ninguém tem coragem de enfrentar uma dessa mais. Mas nós tínhamos. Deu fila dos 2 quarteirões, né? E na época foi sucesso. Tanto que você exibiu o filme também em outros locais. Nós fizemos no Colégio Estadual, nós fizemos uma exibição no Poliesportivo e fizemos uma exibição no cinema. E todas elas com um público muito bom. É isso aí, João. Foi um prazer poder falar com você e citar alguns fatos que ocorreram no Manhumirim com o cinema. E lamentamos, né? Porque nós podemos ver cinema hoje só no Manhuaçu, né? No Manhumirim, acho que nunca mais. O fato triste que marcou a vida cultural de Manhumirim foi a demolição do Cine Teatro São Pedro. Estarrecida, a população viu as máquinas da prefeitura derrubarem um local que antes era palco de arte, cultura, entretenimento e muitas lembranças. Manhumirim é, sem dúvida, a terra da cultura, das artes e sobressai com o cinema, que infelizmente há anos não mais ocupa a agenda cultural do município. E lamentamos, né? Porque nós podemos ver cinema hoje só no Manhuaçu, né? No Manhumirim, acho que nunca mais.